Floresta tropical da Amazônia, floresta amazônica. Durante muitos anos, a Amazônia foi considerada no meio científico como uma grande dama dos trópicos, uma senhora do boulevard tropical que havia atingido a sua maturidade e mesmice climática, caminhando rápida e monotonamente para sua curva descendente. Embora os aspectos tropicais da Amazônia tenham sido folclorizados através de imagens de animais e plantas que pregam um exotismo barato ou da cultura cabocla mal compreendida, no meio científico sempre imperou o rigor acadêmico europeu, cujo mundo biológico era centralizado nos conhecimentos existentes das florestas temperadas. Para um visitante desavisado, a aparente calmaria verde dentro de uma floresta esconde, na verdade, uma incrível produção biológica próxima do caos e ainda não totalmente compreendida pelo homem. Por trás dessa falsa monotonia, existe uma frenética luta entre as espécies na busca por mais espaço, mais luz, mais vida. Mas é uma luta digna que se trava no interior do mundo micro e se reflete no esplendor da floresta e cujos sinais só podem, às vezes, serem notados apenas poeticamente, no incansável trabalho de uma abelha ou no desabrochar de uma flor. Estudos mais recentes indicam existir uma quantidade de animais 100.000 vezes maior do que de plantas disputando o grande palco tropical da Amazônia. Se tomarmos um hipotético universo de 250.000 espécies vegetais, 25 milhões de espécies animais estariam buscando, cada qual à sua maneira, o seu método biológico de sobrevivência. Na luta pela vida, o fato dos animais poderem se locomover é considerado no meio científico uma vantagem do reino animal sobre o vegetal, pois funciona como uma espécie de defesa, um meio de sobrevivência diante dos possíveis perigos de uma floresta. Para as plantas, restaram então outras formas de preservação. Algumas espécies passaram pelo processo de se tornarem raras, para que os seus predadores naturais não encontrassem campo fértil de atuação. Outras acabaram por desenvolver compostos químicos que atuam contra os animais, causando as mais diversas reações, desde simples coceira a enjoos e até mesmo a morte. Hoje, tem-se certeza de que cada planta produz em torno de 100 compostos químicos secundários, cuja cadeia de desenvolvimento é o ponto central da biodiversidade e seu valor econômico para a indústria de fármacos. Mas a verdade da biodiversidade tropical só começou a ser aceita a partir da década dos 80, quando os conceitos sobre a floresta amazônica começaram a mudar dramaticamente, na medida em que os avanços no campo de pesquisa começaram a cruzar com o caminho traçado por um outro setor tradicional da floresta, cujos rastros apontavam para a sua preservação, a dos povos da floresta, e mais especificamente os seringueiros do Acre, que passaram a gritar no mundo a necessidade de manter a floresta em pé, para que a sua riqueza pudesse ser explorada racionalmente. Nesse ponto, por caminhos diversos, seringueiros e cientistas passaram a falar a mesma língua ou da mesma floresta. A história, então, se encarregou de construir algumas ironias. O conceito de raridade de uma espécie vegetal se dá através da sua incidência natural em um determinado espaço dentro da floresta. Por esse conceito, a castanheira e a seringueira são consideradas espécies raras, pois o número de indivíduos, ou seja, de árvores por hectare, é considerado baixo para uma espécie, embora exista em grande quantidade no todo da floresta. No caso específico da castanheira, a relação é de uma árvore por hectare, e no da seringueira, de no máximo 2. Essa é considerada mais uma estratégia de sobrevivência das espécies. Para os seringueiros, são as 2 árvores de onde eles extraem o seu sustento. Nessa estratégia de sobrevivência de seringueiras e castanheiras, houve apenas uma falha: a de não ter percebido que uma outra espécie de predador iria invadir a floresta. Mas os seringueiros perceberam. Ao dar início ao seu projeto de ocupação da Amazônia, o governo militar escolheu uma espécie rara, a castanheira, para ser derrubada e ficar como símbolo do domínio do homem sobre a floresta.
Em seu lugar, foi colocada uma placa atestando a inauguração da Transamazônica e o início da ocupação desenfreada e da devastação sem limites. Estabelecemos essa área como a primeira reserva extrativista de Chapuri, que mesmo antes de uma decisão do governo, é uma decisão dos seringueiros democrática, que essa reserva vai ser defendida com toda a garra por todos os companheiros que estão aí nessa luta. Ao assumir a liderança dos seringueiros acreanos, Chico Mendes tinha um olho na fundamental resistência cultural que o levou a transformar os empates na mais famosa e eficaz mobilização sindical e ambientalista do país. Mas também sabia que a biocultura dos conhecimentos tradicionais de seus companheiros só poderia alavancar a melhoria de qualidade dos povos da floresta num leque de alianças que colocassem lado a lado seringueiros e cientistas, caboclos e pesquisadores, índios e universitários, cujos olhos tivessem a mesma visão de horizontes e a percepção de que essa aliança poderia finalmente dividir a riqueza da floresta para todos. O sonho de Chico Mendes e seus companheiros esbarrava no obstáculo verdadeiro das dificuldades técnicas e econômicas e na falta de tecnologias que respeitassem a cultura tradicional e possibilitassem que os seringueiros pudessem viver condignamente dos seus produtos e alcançar respostas positivas nos mercados de produtos da floresta, agora não mais como escravos, e sim como agentes econômicos ativos e independentes. A viabilidade econômica da floresta era, antes de tudo, uma dificuldade técnica. O seringueiro vive dentro da mata a plenitude de uma vida extrativista, cujo sustento econômico vem do mercado da borracha, da entre-safra da castanha e da cultura de subsistência. Após superar os obstáculos políticos e econômicos e organizar a cadeia de produção e beneficiamento da castanha do Pará, através da cooperativa agroextrativista de Chapuri, o seringueiro do Acre se reposiciona no mercado e mostra os frutos da sua organização. A castanha alcança os mercados americano e europeu e entra no mercado nacional em embalagens populares. Como resultado prático, a renda familiar dobra no espaço de 4 anos e a castanha se transforma no carro-chefe da cooperativa. Mas na produção da borracha, as dificuldades sempre foram maiores. A proposta das ilhas de alta produtividade visa buscar a solução para 2 aspectos técnicos que tornaram os seringais nativos da Amazônia incapazes de competir com a borracha vinda da Ásia, mais especificamente da Malásia, país que assumiu a liderança mundial de produção e exportação que o Brasil detinha no início do século, e que foi perdida a partir da década de 50, quando, após sucessivas crises de produção, o Brasil passou de exportador a importador do produto. Nessa corrida de recuperação, 2 aspectos são fundamentais: o aumento da produção e da produtividade e a luta pelo chamado mal das folhas, causado pelo fungo Microcyclus ulae, e que foi o principal responsável pelo fracasso dos grandes plantios de seringueiras realizadas pelo governo na década de 70, durante a implantação do PROBOR, Programa de Incentivo à Produção da Borracha. Em um seringal nativo, ao obedecer ao desenho formado pela incidência natural das árvores dentro da floresta, o seringueiro é obrigado a percorrer as grandes distâncias que separam uma árvore da outra, gastando praticamente todo o seu dia para coletar o látex de um grupo de 150 árvores que ele chama de estrada de seringa. O seringueiro possui, em média, 2 a 3 estradas de seringa dentro da sua área, num espaço de 400 hectares que ele chama de colocação, onde vive com a sua família, cria seus animais, planta suas culturas e cujos limites não possuem a forma quadrada de lotes da geografia urbana, pois uma colocação é delimitada pela aparição natural das árvores exploradas pelo seringueiro. A sua produção, então, é comparativamente menor do que de um seringal de cultivo, onde as árvores são plantadas em linha e numa distância padrão de 3 metros por 7, possibilitando assim um plantio de 400 árvores em apenas 1 hectare e reduzindo o tempo gasto para a coleta do látex para uma média de 3 horas, ou seja, menos tempo gasto para uma produção maior
do que no seringal nativo, onde 2 estradas de seringa ou 300 árvores ocupam em torno de 100 a 150 hectares. Ao tentar introduzir na Amazônia as chamadas plantations, ou grandes plantações, buscando o mesmo sucesso obtido pela Malásia, o governo enfrentou, além das dificuldades técnicas naturais para a implantação de um projeto dentro da floresta, um fungo endêmico da região amazônica que desfolha as árvores, reduzindo drasticamente a sua produção até chegar ao seu aniquilamento. Os projetos foram arquivados e a possibilidade do cultivo em larga escala na região considerada inviável. Ao visitar a reserva extrativista Chico Mendes em 1990, o pesquisador Paulo Kageyama, professor de pós-graduação da Universidade de São Paulo e especialista em reprodução e genética de espécies tropicais, se valeu da observação dos mecanismos existentes na biodiversidade para encontrar caminhos que pudessem superar as dificuldades dos plantios das seringueiras. Surgia, então, o primeiro esboço das ilhas de alta produtividade. A ideia das ilhas de alta produtividade iniciou-se em 1990, quando nós fizemos uma visita à reserva Chico Mendes aqui no Acre. Foi constatado, então, que árvores isoladas de seringueira ou árvores espaçadas naturalmente na mata não apresentavam a doença mal das folhas, apesar de apresentar o fungo em pequena quantidade. Por outro lado, as grandes plantações do Probor da década de 70 foram praticamente destruídas pelo mal das folhas. Constatou-se também que pequenas áreas de seringueira plantadas, quando rodeadas de floresta natural, não apresentavam também a doença. Havia uma proteção pela biodiversidade da floresta. Daí surgiu, então, a proposta de ilhas de alta produtividade, que nós vamos ver aqui um esquema aqui apresentado. Nós temos, então, o esquema de uma colocação, que vocês já viram, onde tem a casa do seringueiro e as estradas de seringa que seguem a distribuição natural das árvores da espécie. Nós temos aqui em azul as pequenas ilhas de alta produtividade, que seriam pequenas áreas plantadas de seringueira, onde nós temos ao redor a proteção da floresta natural e a não ocorrência da doença mal das folhas, que seria então a proposta das ilhas de alta produtividade. O importante nesta proposta de ilhas de alta produtividade é que ela segue o princípio de uso e conservação da floresta e, portanto, ela é plenamente sustentável. E, em segundo, ela é uma proposta que segue a cultura do seringueiro, ou ela não fere a cultura do seringueiro. Por isso ela é plenamente adequada. A tese das ilhas preconizava que em pequenos plantios, o fungo do Mycociclus ulei passa de uma árvore para outra e, por ser apenas uma pequena quantidade de árvores da mesma espécie, cai de novo dentro da floresta ou dentro de um mar de biodiversidade, onde ele não consegue se criar e se propagar. Ou seja, é a própria biodiversidade em volta que protege aquele pequeno grupo de árvores. Apresentada no 20º Congresso Mundial de Florestas, realizado em Paris em 1991, a proposta se encaixava com perfeição nas necessidades dos seringueiros, só fazendo sentido, segundo o professor Kageyama, se implantada em grandes extensões de área, como a reserva extrativista, onde o princípio da barreira de proteção contra o fungo, formada pela floresta, encontrava o seu campo ideal, e a implantação de pequenos plantios poderia ser adaptada à cultura seringueira. Foi o primeiro passo para uma proposta que poderia ser uma alternativa para as reservas extrativistas, quanto à racionalização da produção da borracha,
selecionar as melhores árvores e mais produtivas de uma colocação e, a partir de suas sementes, realizar pequenas plantações de no máximo 400 árvores, formando então pequenas ilhas de seringueiras de alta produção dentro da floresta. Da teoria à prática, diversos experimentos de campo foram realizados a partir de 1994, quando o engenheiro florestal Alexandre Dias de Souza, atual coordenador do projeto Ilhas de Alta Produtividade no Acre, se deslocou para a região e permaneceu durante 6 meses no Seringal São Pedro, dentro da reserva Chico Mendes, fazendo as primeiras constatações de aparições naturais de pequenos grupos de árvores com a ausência do mal das folhas, assim como o início dos plantios das primeiras ilhas. Bom, o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na Pimenteira com o Raimundo é o trabalho de coleta de sementes. Só que a gente está escolhendo a melhor árvore para fazer a coleta de sementes, né? Então essa seringueira é a seringueira que produz mais látex. Então a gente sabe já, através de outros estudos, que você coletando a semente da seringueira mais produtiva, quando você plantar, ela vai carregar metade, pelo menos metade da força da seringueira mãe. Então a gente vai trabalhar com essas sementes, com as melhores sementes que a gente coletou. Então a gente fez toda a coleta e agora a gente vai fazer o plantio. O plantio das sementes aconteceu de formas diferenciadas por áreas, para que as experiências pudessem indicar aquela que teria o melhor rendimento final com a menor exigência de mão de obra. Numa primeira fase foram utilizadas sementeiras e o plantio em saquinhos em viveiros especiais, onde após a germinação as mudas eram transplantadas para a floresta. Posteriormente se utilizou o plantio direto em tabocas, que possibilitam a proteção de novas mudas contra predadores naturais da floresta. A proposta das ilhas pretende utilizar apenas áreas de antigos roçados abandonados, que o seringueiro chama de capoeira, e do atual roçado em uso, quando ele pode, no primeiro momento, consorciar a cultura de subsistência, arroz, mandioca, feijão e milho, com o plantio das sementes de seringueiras selecionadas. Posteriormente, quando ele for abandonar aquela área para iniciar um novo roçado em outra, o seringueiro pode então decidir se consorcia seringueiras já nascidas com culturas de mercado, como o café, o guaraná e a pupunha, ou simplesmente abandona a área, deixando o mato crescer e se transformar em vegetação secundária, que não afetará as seringueiras novas, que já terão adquirido um porte suficiente para não serem molestadas. Desta forma, o seringueiro não terá de aumentar o seu tempo de trabalho nem utilizar mais áreas da floresta nativa, pois já estará usando uma que no futuro seria abandonada. As ilhas acabam por exercer então um papel de preenchimento de vazios dentro da reserva, com diversidade produtiva. Nós estamos aqui no Seringal São Pedro, um seringal que fica a 15 horas da cidade de Chapuri, aqui na colocação Morada Nova, que é a colocação do seu Antônio. Em 1994, quando nós iniciamos o trabalho com as ilhas de alta produtividade, o seu Antônio colaborou conosco na implantação dessa IAP. Na época nós tínhamos a ideia de coletar a semente da melhor árvore, produzir a muda e fazer a implantação no próximo inverno. No entanto, o seu Antônio achou muito trabalhoso e teve uma outra ideia para a implantação dessa seringueira. Seu Antônio, como o senhor implantou essas seringueiras aqui? Eu juntei a semente na mata, aí trouxe, semeei na sementeira, aí quando ela estava aqui, assim, eu dei uma limpada na terra e fui e plantei. E quantas sementes o senhor trouxe na época? 220. 220. E hoje só tem 70 plantas. O que aconteceu com as outras? O coelho que comeu. O coelho comeu. Bom, um problema grave na implantação das ilhas é a predação. A seringueira tem um alto índice de predação na mata, né? E também teve aqui no roçado. Então, para essa nova fase do projeto, nós estamos usando a taboca para proteger a semente e a plântula até um estágio grande, onde já ela se livra da predação, principalmente do coelho, que tem atacado muitos plantios. Bom, como a gente pode notar, existem árvores até de 2,5 metros, isto é, ela se livrando da predação, ela consegue desenvolver bem. Outro ponto interessante que deve se ressaltar é que em 94, essa área era a área que estava saindo a mandioca, isso é, a área que entra em abandono dentro do ciclo que o seu Antônio vem levando. Então ele implantou a seringueira e abandonou. Então a gente observa aqui que é uma área de antigo roçado onde a regeneração, a capoeira está vindo com intensidade. Então isso configura também mais uma proteção
para a ideia que nós temos das ilhas de alta produtividade. Outro fato importante é a questão da mata circunvizinha, que ela faz um poder tampão aqui no plantio, favorecendo ainda mais o crescimento das plantas. Agora, quando nós chegamos, o seu Antônio já estava preparando, deixando a área bonita para a gente ver. E a gente constatou o seguinte, que não é necessário esse tipo de limpeza. As plantas já estão com um estágio elevado, esse mato, o sapê e a capoeira não vão mais conseguir alcançá-las, e elas já vão a pleno sol se desenvolvendo livremente. No ano de 1995, o projeto Ilhas escolheu outro caminho de observação ao buscar no município de Acrelândia pequenos seringais plantados à época do Probor e que teriam fracassado de acordo com os relatos oficiais. Os princípios técnicos da época impediam o plantio da seringueira consorciado com outras culturas e recomendavam que a área plantada deveria permanecer completamente limpa de capim ou qualquer outra vegetação. Os seringueiros que obedeceram a estas regras perderam seus plantios e venderam suas áreas. No entanto, foi num desses pequenos seringais que o professor Kageyama contou com o acaso para encontrar a confirmação prática para a proposta das ilhas de alta produtividade. Acompanhado pelo professor de patologia florestal Edson Luiz Furtado, especialista em mal das folhas, ele visitou um seringal plantado há 11 anos e que foi abandonado pelo primeiro dono, o que fez então que a mata secundária envolvesse o plantio e recuperasse o seringal, que hoje pertence ao gaúcho Eri Sigló. Nós estamos aqui nessa pequena plantação de seringueira do seu Eri, o gaúcho, que foi plantada há 11 anos atrás aqui no município de Acrelândia. O fato dela ter sido abandonada há um tempo atrás e ter nascido mato entre as árvores caracteriza uma ilha de alta produtividade do futuro que nós estamos preconizando. Então, esta área pequena, por ser pequena e ter alta diversidade, ela caracteriza uma ilha virtual. Ela só não é real porque não está no meio da mata, como a gente está preconizando atualmente. Então, esse visual de sujeira de mato ou de sujeira de diversidade é o que confere proteção às plantas de seringueira contra o fungo causador da doença mal das folhas. Esta visita ao Acre é para que nós possamos verificar a incidência do mal das folhas em pequenos plantios de seringueira. O mal das folhas causado pelo fungo Microcyclus ule foi o principal responsável pelo fracasso dos grandes plantios realizados na década de 70 na Amazônia. E estamos aqui no plantio do seu Eri, onde constatamos uma baixíssima incidência da doença. Isso foi fácil verificar. Nós coletamos uma boa quantidade de folhas, representativa de toda a área, e comprovamos um pequeno número de lesões por folíolo. Essa sujeira de biodiversidade, como citou o professor Paulo, é que está proporcionando essa barreira de proteção às seringueiras, reduzindo a disseminação do fungo. A necessidade de um espaçamento mínimo de 500 metros entre cada grupo de árvores plantadas na floresta reforça a tese de que a aplicação das ilhas de alta produtividade só tem praticidade em grandes extensões como as reservas extrativistas. E a proposta inicial é a implantação de apenas 5 ilhas por colocação. No entanto, as projeções das resultantes econômicas são bastante animadoras. Embora o plano de uso da reserva Chico Mendes restrinja a 10% da área total da reserva, que é de 970.570 hectares, para a utilização legal de atividades ditas complementares, como agricultura, criação de pequenos animais, piscicultura, pecuária e agrosilvicultura, apenas 1% da área utilizada como ilhas de alta produtividade já seria suficiente para um enorme incremento da produção da borracha. A produção em uma ilha se inicia no 8º ano do plantio, com a mesma média atual do seringal nativo, ou seja, 700 quilos de borracha por ano.
Mas no somar das 5 ilhas por colocação, a produção individual do seringueiro se quintuplica. No 12º ano se duplica dentro da ilha, quando a sangria das árvores se estabiliza no seu pico de produtividade, passando para 1.500 quilos de borracha ano por cada ilha de 400 árvores e alcança números 10 vezes maiores na totalização das ilhas por colocação. Oficializado no final de 1995, através de convênio firmado entre a Cooperativa Agroextrativista de Chapuri, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, e o Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre, a proposta das ilhas recebe o suporte financeiro do IBAMA, o que possibilitou a implantação, até o momento, de 23 ilhas no estado do Acre, nos seringais Dois Irmãos e São Pedro, dentro da reserva Chico Mendes, e no seringal Boa Vista, colocação Pimenteira. Na Pimenteira, o projeto vem sendo implantado através do Centro de Formação de Seringueiros, ligado à Cooperativa de Chapuri, e que foi o responsável pelo sucesso das 10 ilhas já consolidadas, uma vez que os alunos do Centro de Formação tiveram incorporados aos módulos de ensino a proposta das ilhas de alta produtividade.